Prepare-se, porque o clima esquentou nos bastidores do futebol brasileiro após o confronto entre Grêmio e São Paulo. O tricolor paulista saiu derrotado por 2-0 em Porto Alegre. Mas o que realmente incendiou a torcida não foi apenas o resultado dentro de campo, e sim as declarações polêmicas do técnico gremista Mano Menezes. O treinador, em tom de soberba, deixou claro em suas palavras uma espécie de menosprezo ao São Paulo, e isso caiu como uma bomba entre os torcedores e dirigentes do clube do Morumbi. Torcedor, antes de continuarmos com essa notícia explosiva, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Só assim você fica por dentro de tudo o que acontece no São Paulo, com atualizações em tempo real, bastidores quentes, rumores de contratações e análises exclusivas. E já vai deixando seu comentário. O que você achou da postura de Mano Menezes? Foi arrogância ou apenas confiança? Queremos saber a sua opinião. O São Paulo, que vinha de uma sequência preocupante no Brasileirão, entrou em campo pressionado. Mesmo após 2 semanas de preparação intensa, o time de Hernan Crespo mostrou pouca evolução e acabou sucumbindo diante de um Grêmio mais organizado e determinado. Os 2 gols de Carlos Vinícius, atacante que, ironicamente, quase veio parar no Morumbi, foram um lembrete cruel das oportunidades perdidas pelo tricolor paulista nas últimas janelas de transferências. O jogador, que recusou a proposta do São Paulo devido ao alto salário, fez questão de mostrar em campo o motivo de seu valor. Nos bastidores, há quem diga que a derrota expôs novamente a falta de padrão tático e o desequilíbrio emocional do elenco são paulino. O torcedor, cansado de ver o time oscilar entre altos e baixos, já começa a questionar as escolhas da comissão técnica e o desempenho de algumas peças-chave. Enquanto isso, Mano Menezes aproveitou o momento para fazer comentários que soaram como uma cutucada direta no São Paulo. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou: "O que me deixa mais contente é que agora já sabemos o que vamos jogar. Várias vezes entramos em campo sem saber o que fazer." Essas palavras, para muitos, foram interpretadas como uma provocação direta ao rival paulista. Mano Menezes, conhecido por seu estilo provocador e estratégico, teria deixado escapar nas entrelinhas uma crítica à falta de identidade tática do São Paulo. A imprensa gaúcha, por sua vez, destacou o tom de confiança do treinador gremista, mas os veículos paulistas não perdoaram. Classificaram as falas como menosprezo e desrespeito. Nas redes sociais, a torcida tricolor reagiu com fúria, exigindo resposta à altura. Mas o que mais incomodou a nação são paulina foi a sensação de impotência em campo. Mesmo com nomes de peso no elenco, o time parecia sem alma, sem garra e sem o espírito competitivo que sempre caracterizou o São Paulo nas grandes batalhas. Jogadores como Lucas Moura e Calleri tentaram liderar o time, mas o coletivo simplesmente não funcionou. A defesa falhou, o meio-campo foi dominado e o ataque pouco produziu. O placar de 2-0 acabou sendo até gentil diante da superioridade gremista. E não para por aí. Fontes próximas ao Morumbi revelaram que o clima no vestiário após o jogo foi de muita cobrança. Alguns jogadores teriam se estranhado, e a diretoria, preocupada com o rendimento, estuda medidas mais drásticas caso o time não reaja nos próximos compromissos. O torcedor, por sua vez, pede mudanças urgentes, e não apenas dentro de campo, mas também na postura de todos os envolvidos. Enquanto o São Paulo tenta encontrar um caminho para reagir, Mano Menezes segue colhendo os frutos de seu trabalho no Grêmio. O técnico destacou que o time gaúcho agora sofre menos defensivamente e está mais calmo com a transição. Essas frases, aparentemente simples, foram interpretadas como indiretas para o adversário derrotado, reforçando o tom de superioridade que tanto irritou a torcida são paulina. Nos bastidores da CBF, alguns comentaristas já avaliam que a fala de Mano Menezes extrapolou o limite do profissionalismo. Há quem diga que o treinador poderia ser mais respeitoso com os adversários, especialmente com um clube da grandeza do São Paulo.
Outros, porém, defendem Mano, afirmando que ele apenas elogiou a evolução de sua própria equipe. A verdade é que o tom e o momento da declaração foram o suficiente para causar indignação. Uma pausa rápida. Torcedor tricolor, inscreva-se agora mesmo no canal São Paulo FC News 24 horas e ative o sininho para receber as próximas atualizações. Aqui, a verdade sobre o nosso tricolor não é escondida. A cada rodada, a cada rumor de bastidor, você será o primeiro a saber. Participe da nossa comunidade e mostre que o torcedor do São Paulo é apaixonado e atento a cada detalhe. Vamos continuar com a notícia. Dentro do São Paulo, o discurso é de virar a página, mas é evidente que as críticas internas crescem a cada tropeço. A diretoria entende que o elenco precisa reagir rapidamente para não comprometer os objetivos da temporada. O técnico Zubeldia, que chegou com o status de estrategista e disciplinador, agora enfrenta sua primeira grande crise à frente do time. Alguns analistas esportivos apontam que o São Paulo vive um problema estrutural que vai além das 4 linhas. Falta planejamento, sintonia entre diretoria e comissão técnica e, principalmente, uma identidade tática clara. O torcedor sente isso em campo, e é justamente por isso que declarações como as de Mano Menezes doem tanto. Elas escancaram uma ferida aberta, o orgulho ferido do tricolor paulista. Mesmo com o revés, há quem acredite que o São Paulo ainda pode reagir. O elenco tem qualidade, experiência e jovens promissores. O que falta, segundo especialistas, é confiança e um plano de jogo coerente, e é justamente nesse ponto que a torcida deposita sua esperança. Ver um São Paulo organizado, competitivo e capaz de impor respeito novamente. Enquanto o Grêmio comemora a vitória e as falas de Mano ganham eco na imprensa, o São Paulo trabalha em silêncio. A meta agora é recuperar o moral do grupo e preparar-se para os próximos desafios. Cada jogo passa a ser uma final, e a pressão aumenta a cada rodada. O torcedor quer ver resposta dentro de campo, e não discursos vazios. A torcida, apaixonada e exigente, clama por uma mudança de postura que vá muito além de um simples discurso motivacional. O sentimento que toma conta do Morumbi é de frustração acumulada, de uma nação que viu seu time conquistar o mundo e agora sofre ao presenciar atuações apáticas e desorganizadas. O São Paulino quer ver um time vibrante, que jogue com o coração na ponta da chuteira, que lute por cada bola como se fosse a última. O torcedor não pede o impossível, pede apenas o básico: respeito à camisa, garra dentro de campo e comprometimento com a grandeza que o São Paulo sempre representou no cenário nacional e internacional. O São Paulo não é um clube qualquer, e isso precisa ser constantemente lembrado a todos que vestem essa camisa. Estamos falando de uma instituição tricampeã mundial, tricampeã da Libertadores e uma das maiores potências do futebol brasileiro. O tricolor paulista construiu sua história enfrentando gigantes e derrubando obstáculos que pareciam intransponíveis. Nomes como Rogério Ceni, Raí, Lugano, Careca, Kaká e tantos outros marcaram época não apenas pelo talento, mas pela entrega e pelo orgulho de defender as cores do clube. É essa essência que o torcedor quer de volta: o espírito vencedor, o brilho no olhar e o respeito que o adversário sempre teve ao encarar o São Paulo em qualquer campo do mundo. É por isso que as palavras de Mano Menezes soam como um verdadeiro insulto à história do tricolor. Quando um técnico rival sugere, ainda que de forma indireta, que o São Paulo perdeu sua identidade, ele toca numa ferida aberta, o orgulho ferido de uma torcida que não aceita ser subestimada. Mas, como dizem os mais antigos, a melhor resposta não vem em entrevistas ou nas redes sociais, e sim dentro das 4 linhas. É ali, no gramado, onde o São Paulo sempre se impôs, que essa ofensa deve ser lavada com suor, raça e vitória.
O torcedor espera que o time entre em campo com sangue nos olhos, determinado a provar que o gigante pode até estar ferido, mas jamais será pequeno. O São Paulo precisa transformar essa revolta em combustível para reacender a chama da grandeza que sempre o acompanhou. Cada derrota, cada provocação e cada crítica devem servir como motivação para reconstruir a confiança e resgatar o orgulho de vestir o manto tricolor. É nesse momento de crise que os verdadeiros gigantes se revelam e o São Paulo, acostumado a superar adversidades, precisa reencontrar sua força interior. O torcedor não quer promessas, quer atitude. Quer ver um time que lute até o último minuto, que transpire dedicação e mostre, dentro de campo, que ainda há um espírito guerreiro pulsando sob o escudo do SPFC. Jogar com alma e vontade não é apenas uma questão tática, é uma questão de honra. O São Paulo sempre se destacou pela sua identidade, pela disciplina e pela entrega coletiva. Quando um jogador entra em campo com a camisa tricolor, ele carrega nas costas uma história centenária feita de glórias, suor e superação. A indignação que hoje toma conta da torcida precisa ser a mesma que impulsiona os atletas a virarem o jogo, a darem o sangue por cada ponto e a mostrarem que o São Paulo ainda é e sempre será sinônimo de respeito e grandeza. Essa é a energia que diferencia os campeões dos coadjuvantes. Não há mais espaço para conformismo, nem tempo para desculpas. O momento exige ação, comprometimento e liderança. O São Paulo precisa ressurgir, e rápido, porque a camisa é pesada demais para ser tratada com indiferença. O clube carrega o peso de uma história gloriosa e de uma torcida que não aceita menos do que a luta incessante pela vitória. Cada jogador, do mais experiente ao mais jovem, precisa compreender que vestir o São Paulo é um privilégio e uma responsabilidade. O renascimento do tricolor passa pela atitude, pela garra e pela união de todos em torno de um só objetivo: recolocar o São Paulo no lugar de onde nunca deveria ter saído, o topo. E você, torcedor são paulino, o que pensa sobre tudo isso? Mano Menezes passou dos limites ou apenas falou o que muitos pensam? Deixe seu comentário aqui abaixo e participe dessa discussão que está pegando fogo. Queremos ouvir a voz da nação tricolor. E para encerrar mais uma vez, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com outros torcedores. Juntos, vamos continuar acompanhando cada passo do nosso São Paulo, cobrando, apoiando e acreditando que dias melhores virão. Porque ser São Paulo é nunca desistir, é lutar até o fim, mesmo quando tudo parece perdido. Aqui é tricolor e aqui a paixão nunca se apaga.